Se você sempre ficou na dúvida de como a sua avó, como que a sua mãe cozinhava aquele feijão que você tanto gostava de comer, e por algum motivo, como medo ou por falta de conhecimento, você nunca tentou fazer um feijão, hoje é seu dia. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo como preparar isso de maneira fácil e qualquer pessoa, mesmo sem saber culinária, consegue fazer. Comida pra mim é um tópico que é bem legal de falar, porque eu acho que comida e música são duas coisas que elas trazem muitas memórias pra gente, né? No meu caso, quando eu falo do feijão especialmente, eu sempre lembro da minha avó. A minha avó foi a pessoa que me ensinou a fazer feijão e sempre que eu ia na casa dela a gente ficava preocupado de, nossa, será que tem aquele feijão com linguiça que a gente gosta? Então pra mim o feijão, não só por ser brasileiro, que é uma comida do nosso dia a dia, mas pra mim ela tem esse simbolismo também de lembrar da minha avó, né? Então o que é legal? Eu acho que esse vídeo ele acaba servindo duas pessoas que podem usar isso muito bem. Uma é a pessoa que começou a morar sozinha agora. Talvez se você começou no emprego novo ou na faculdade e você não sabe cozinhar, agora você vai ver que você vai ter que começar a cozinhar. Não é barato ficar comprando comida fora, então você saber fazer uma comidinha em casa caseira, você vai ver que cada vez mais isso vai ser muito valioso. Então essa primeira pessoa que está morando sozinha e quer aprender, vai ser super legal. E a segunda pessoa é aquela pessoa que tem dois motivos. Ou ela está fazendo ovo, já vai fazer 2 meses, aquele ovo mexido, ovo cozido, omelete, não aguenta mais comer ovo. Ou é aquela pessoa que come aquele arroz seco e trava aqui na garganta e não dá, né? Eu não tem nada como assim comer um arroz feijão e aquela mistura. Eu sempre falo que se eu fosse para uma ilha e tivesse que levar 2 coisas para comer assim o resto da vida, com certeza seria arroz e feijão. Então, pessoal, para fazer feijão, a gente basicamente tem que considerar 4 coisas principais. A primeira, que é um pouco óbvio, é a questão da panela de pressão. Para quem nunca usou panela de pressão, normalmente a gente fica com um pouco de receio. E eu sei, panela de pressão, claro, não é algo simples, é algo que é perigoso. Mas por outro lado, quando você já está acostumado a usar panela de pressão, você vai ver que a panela de pressão tem essa válvula aqui, que é uma válvula de segurança. E em caso de algum problema, que ela não esteja conseguindo manter a pressão ou está passando de algum nível elevado, essa válvula ela destrava e libera a pressão dentro da panela. Então, assim, desde que você pegue uma panela nova, que você compra aquelas nas lojas mesmo, você vai estar seguro quanto a esse ponto. Então dá para você cozinhar o feijão sem problema. A segunda coisa que você vai precisar, é óbvio, é do feijão. Nesse caso a gente está considerando o feijão carioca, que é o feijão acho que mais tradicional que a gente tem aqui, dependendo de algumas regiões, por exemplo Rio de Janeiro, eu sei que tem muito feijão preto, mas eu estou considerando o feijão carioca. O feijão preto normalmente eu relaciono muito a feijoada, que já é um pouquinho mais complexo de fazer, então vamos focar no feijão carioca nesse primeiro momento, e se for necessário a gente pensa no segundo ponto no feijão preto. E a última parte, que é uma das coisas que dá mais sabor para o feijão e foi uma das coisas que minha avó ensinou, é 2 pontos. O bacon, que eu estou deixando para descongelar aqui, então na hora que ele estiver descongelado eu vou picar ele, para deixar ele bem picadinho, e a calabresa. Eu sempre gostei de comer esses feijão que a gente chama de feijão gordo, porque ele tem calabresa, ele tem o bacon, e isso dá muito sabor na hora que você cozinha o feijão. Então eu vou colocar isso também. O que eu vou fazer primeiro agora? Então a ideia é deixar o feijão de molho, porque deixando o feijão de molho, é legal que você consegue fazer 2 pontos. Primeiro você já amolece um pouco do caroço, então na hora de você cozinhar na panela vai exigir menos tempo. E um segundo ponto é que você tira alguns gases. O feijão ele solta muitos gases quando ele é cozido. Então você pode perceber que dependendo, depois que você come feijão em algum lugar, você fica meio mal, digamos assim. Então o legal de você deixar ele de molho é que além de amolecer o grão, você também consegue tirar um pouco desses gases. E aí você consegue tirar na hora que você tira a água de molho e coloca o feijão para cozinhar. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai fazer, beleza? Então pessoal, agora eu já vou pegar a bacia aqui, essa é a bacia onde eu vou deixar o feijão de molho. E o legal é você deixar o feijão de molho por umas 6, 7 horas, porque aí o grão amolece bastante na hora de cozinhar, é bem mais fácil. Então eu boto meio que no olho mesmo, no olhômetro, mas eu vou botar aqui umas 3 xícaras de feijão, porque o que importa mesmo, na verdade, vai ser no final, na hora que a gente pôr esse feijão na panela, porque aí você tem que acertar o quanto de água você quer, baseado no quanto de caldo você quer para o feijão. Então eu vou botar aqui mais 2 xícaras mais ou menos. E aqui vocês vão ver que eu já coloquei o feijão de molho já, né? Então ele está na água aqui agora, eu vou deixar ele descansando um tempo, e aí daqui a pouco eu volto para a gente continuar o cozimento. Lembrando que nesse meio tempo também, o bacon e a calabresa estão descongelando, então eu vou deixar eles aqui para fora, e aí eles descongelando eu já volto para fazer também. Então vamos lá, agora um tempinho depois, para vocês verem como o feijão já tá. Então o feijão ele fica de molho há bastante tempo, e aí ele começa já a absorver a água,
Vocês já podem ver que o caroço ele já fica um pouco maior e a água já está aqui. Então essa água eu vou deixar escorrer. Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou picar a calabresa e o bacon. Então, primeiro ponto, se você nunca fez isso, duas coisas que eu costumo fazer. Eu tiro essa capa de cima do bacon, porque quando a gente cozinha ela no feijão, ela fica meio ruim de mastigar quando você corta os pedacinhos. O que você pode fazer é também tirar essa capa e usar na hora de cozinhar, só para cozinhar depois, mas não para comer, porque aí também ela passa o sabor. Então eu vou começar tirando essa capa. E no caso da calabresa, tem que tirar essa capa também que ela tem antes da gente cortar. Então ela tem essa pele aqui que precisa ser removida, aí a gente começa puxando ela aqui por cima, e quando a calabresa está descongelada, é bem fácil tirar. Ó. Você já pega praticamente uma parte inteira já, e é só puxar agora para tirar completamente. Se você não tira isso aqui, na hora de comer fica um pouco desagradável, então melhor tirar, né? Então beleza, tem os dois aqui, agora eu vou picar para poder colocar isso no feijão. Ah, uma parte legal também, pessoal, dependendo, vocês podem contratar um cachorro personalizado para ajudar no cozimento do feijão. Às vezes o cachorro ajuda também, ou às vezes ele atrapalha. Se cair uma calabresa, já aproveita. Vocês podem estar se perguntando, pessoal, inclusive, por que eu estou cortando tanta calabresa e tanto bacon. Uma coisa que vocês vão perceber conforme vocês começam a cozinhar, é que cozinhar é legal, mas cozinhar todo dia é um saco. Então, normalmente, quando eu cozinho feijão, eu já faço bastante. Então, a ideia aqui é eu fazer uma panelona bem grande. E, além disso, é uma panelona com bastante sustância, porque vocês estão vendo aqui do bacon e do calabresa. Eu aprendi essa receita com a minha avó é nordestina. E sempre que ela faz comida, ela fala, essa comida tem que ter fartura, tem que ser comida boa. E eu acho que a gente pegou muito disso dela. Então, realmente, esse meu feijão ele é bem encorpado. E aí eu tô terminando de cortar aqui agora. Vou colocar isso já na panela. Então agora que a calabresa e o bacon já tá picado, o feijão já ficou de molho, a primeira coisa que eu fiz foi escorrer a água do feijão. Então o feijão já tá aqui no escorredor e eu já vou colocar ele na panela. Então beleza, vamos colocar ele aqui na panela. Vocês podem ver que tem bastante feijão aí. E o que eu vou fazer agora? Eu já vou pegar nessa panela e vou colocar toda a calabresa e o bacon que eu cortei para cozinhar junto com o feijão. Esse feijão, mesmo ele tendo ficado de molho, eu ainda costumo deixar ele pelo menos uns 30 minutos na pressão, porque aí o caroço ele fica bem mole, ele gera bastante caldo também. Então eu vou começar agora colocando as calabresas aqui e o bacon. Beleza, e aí qual que é o segredo da coisa? Eu sempre gostei de feijão com bastante caldo. E a questão é, agora para o feijão cozinhar, a gente tem que colocar a quantidade certa de água para ele poder cozinhar. O que eu costumo fazer? Eu tento colocar sempre acima do volume que eu tenho aqui de carne, feijão, pelo menos 3 dedos. Então eu tenho que colocar mais ou menos esse tamanho aqui de água ali em cima. Então eu vou pegar a água agora aqui para colocar. Então beleza, tenho mais ou menos 3 dedos aqui. Agora eu vou ligar o fogo, essa água vai começar a ferver e eu também já vou tampar a panela de pressão. Então o que vai fazer? Agora essa panela vai começar a esquentar e daqui a pouco, quando ela pegar pressão, a gente começa a ouvir aquele chiadinho que a gente está acostumado a ouvir em casa. E aí quando a panela começar a pegar pressão, é esse barulho que vocês vão ouvir aqui, ó. Esse barulhinho, né? E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou cronometrar 30 minutos, mais ou menos uns 30, 35 minutos. E aí eu vou ver como que tá o grão. Então depois que eu deixo esse tempo, eu coloco a panela embaixo da torneira, tiro a pressão para ver se o grão já está mole ou não. E se ele já estiver mole, é só deixar o caldo engrossando. Então vamos ver aqui 30 minutos como que ele vai ficar, né? Então agora, 30 minutos depois, estou eu aqui. O que eu vou fazer? A panela está com bastante pressão. Então eu vou pegar essa panela e vou levar ela ali na torneira, porque aí eu vou colocar ela debaixo da água para tirar a pressão e ver se esse caroço já está molinho. E aí eu coloco realmente a panela debaixo da água. E aí eu preciso tirar essa pressão para ver se o caroço cozinhou ou não, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma colher aqui, ó.
e erguer para sair a pressão. Agora é esperar um pouquinho mesmo, que a pressão sai rapidinho assim na água. Olha lá, já tá saindo já. E aí como que funciona agora? Agora que o feijão tá pronto, a primeira coisa que eu faço é tentar ver como estão os grãos. Se os grãos já tiver um pouco desmanchando assim, deixa eu tentar focar, eu já acho que tá bom, porque ele ainda vai ficar um pouco no fogo, até para engrossar esse caldo, que o caldo ainda tá um pouco ralo. E a gente também vai começar a temperar esse feijão, porque até agora a gente não colocou alho, não colocou nada. E aí alguns pontos que é legal falar. Dependendo, tem gente que prefere não cozinhar, não colocar agora nenhum tempero no feijão e já congelar desse jeito. Eu prefiro já congelar temperado. E outro ponto, se você não coloca a calabresa e o bacon e só coloca um alho depois, o feijão também vai ficar gostoso de qualquer jeito. Eu gosto de colocar isso porque é uma coisa que eu como desde pequeno, então eu coloco tudo isso, mas é bem opcional, tá? Aqui agora praticamente a última parte do processo, então o feijão ele tá ali no fogo até para engrossar um pouco o caldo, e o principal tempero do feijão que você vai colocar basicamente é sal e alho. Então se você já pegou o alho, é bem facinho, é realmente pegar o alho, tirar as pontas dele e depois picar para jogar na panela. E você não precisa picar muito certinho não, então normalmente eu pico ele como se fosse rodelas assim, e aí depois que ele tá picado, eu corto bastante alho, aqui eu tô dando exemplo só com 2, mas eu já separei ali bastante alho já. E eu já vou colocar isso para fritar no óleo, porque depois que esse alho estiver bem dourado, eu já jogo ele no feijão pro tempero. Agora alguns alhos picados depois, eu já deixei até aqui na panela já, e vocês vão ver que esse alho ele tá bem mais picadinho do que esse. O que eu e a Fernanda a gente faz aqui? A gente já deixa o alho picado até para facilitar, porque a gente não precisa ficar picando alho toda vez que vai fazer arroz ou feijão, até para agilizar isso durante a semana. Então agora eu vou pôr um pouco de óleo e já vou começar a fritar esse alho para ele ficar douradinho antes de eu jogar no feijão. O feijão ele tá aqui do lado em fogo baixo, porque aí ele vai engrossando e vai ficando aquele caldo mais grosso que a gente está acostumado a comer em restaurante e tudo mais. Vocês podem ver que o alho agora já está começando a ficar com uma cor um pouco mais dourada. Por isso que o pessoal fala que vai dourar o alho. E aí agora ele ficando já com essa cor, eu já jogo ele aqui para dentro do feijão. E depois é só acertar com sal. O feijão basicamente está pronto. Agora entra no momento que eu falo que é o momento da coragem. Tem que ter coragem agora. Porque agora a gente vai jogar esse alho no feijão. E o problema é que o feijão tá com água. E na hora que ele entra em contato com o óleo, o que acontece? Ele espirra. Então, normalmente eu vou colocando e já mexendo bem, para ele não começar a espirrar muito, senão também é uma desgraça. Beleza, agora já foi tudo. Eu coloco bastante alho, para mim é o principal tempero do feijão. Feijão com bastante alho ele fica muito bom. E agora basicamente a parte final. Com o feijão pronto aqui já com bastante alho, eu vou acertar o sal agora. E nesse momento o que você faz? Coloca um pouquinho de sal, prova. Coloca mais um pouquinho, prova. Porque se você errar o sal para mais, é difícil resolver. Você pode até colocar uma batata para tentar absorver um pouco de sal e tudo mais, mas é difícil. Então é melhor você ir colocando aos poucos até acertar, e aí o feijão já está pronto. Esse feijão aqui é legal deixar ele no fogo baixo porque ele vai engrossando o caldo. Então vocês podem ver que o caldo ele já está bem mais grosso do que ele estava. E se você quiser congelar isso daqui, que é o que eu vou fazer para outras porções, você consegue dividir. Isso aqui vai dar umas 4, 5 porções para mim e para minha esposa. E a gente consegue comer isso agora nessa semana, na próxima, quando você quiser comer. Então é um prato fácil ali quando você precisa comer alguma coisa e você não quer comer só aquele arroz ou aquele omelete que enche o saco depois de um tempo, né? Então pessoal, isso era um pouquinho do que eu queria trazer hoje para vocês. Eu acho que cozinhar, vocês vão perceber que conforme quanto mais adultos vocês vão ficando, mais importante acaba sendo. Vocês vão ver que cozinhar algo que você gosta, do jeito que você gosta, com os temperos que você prefere, é algo que não tem preço. Você chegar em casa e ter uma comidinha ali para você já comer. E vocês vão perceber também que a culinária, ela ajuda muito a você se juntar com seus amigos. Você pode fazer eventos de final de semana, reunir a família. Então saber cozinhar é muito legal.
O feijão para mim, ele é especialmente assim interessante porque ele me remete um pouco à família. É o prato que eu mais gosto da culinária brasileira e eu não vivo praticamente sem feijão. Então eu costumo cozinhar bastante para já durar por uma semana, 2 semanas congelado e eu conseguir comer ali sempre que eu quero. Então, pessoal, a minha ideia era mostrar para vocês um pouquinho disso. Vocês que estão começando agora na culinária ou até começando a morar sozinho, vocês vão perceber que quando você consegue fazer um arroz branco e um feijão, você praticamente já tem ali uma refeição completa, super gostosa, prazerosa de comer. E comer é um dos maiores prazeres da vida. Então que seja com coisas gostosas, né? Então, pessoal, se você veio até aqui, obrigado. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você curta, você compartilhe isso com seus amigos. E se você gostou desse tipo de conteúdo sobre a vida adulta, sobre essa questão da gente crescer, eu peço que se inscreva no meu canal. Eu vou sempre estar trazendo conteúdos semanais, onde eu abordo os temas um pouco mais burocráticos, temas de educação, temas financeiros e temas igual esse, gastronomia. Como que a gente pode cozinhar, como que a gente começa nesse dia a dia. Então, obrigado por vir até aqui. Até mais.